Olá para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Descomplicando a Bariátrica. Toda semana, já sabe, a gente chega com um programa novinho, com um assunto que é de total interesse de muita gente. E detalhe, ao meu lado, Dr. Mário Flamini Júnior, meu parceiro, que entende tudo de bariátrica. E a gente, né, doutor? A gente aqui fala com especialistas, pessoas que têm propriedade para falar, porque hoje tem especialista para tudo na internet, né? Hoje tem especialista para tudo, Dr. Google tá aí, Chat GPT, então assim, tem muita gente dando opinião, né? E até por isso, hoje nós trouxemos uma pessoa extremamente especial aqui para falar com a gente de um assunto também muito especial. Faz às vezes, apresenta? Não, pode apresentar ele aqui, ó. Agora eu vou deixar tudo para você. Bom, nós estamos aqui com o doutor Luiz Gustavo de Quadros, é isso, né, doutor? Isso. Doutor, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente ter o senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço e espero aí estar à altura desse podcast para a gente responder da melhor maneira possível aos nossos espectadores. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando assim, a gente sabe, hoje o senhor trabalha muito com relação à obesidade, mas não necessariamente com bariátrica. Explica pra gente um pouquinho de como é esse trabalho. Só para diferenciar um pouquinho, porque assim, ele não é, ele faz o trabalho para emagrecimento, mas não é cirúrgico. Exatamente. Entendeu? São outros métodos, que é o que nós vamos falar hoje, são métodos menos invasivos do que a cirurgia e tem uma indicação precisa para isso. Então, ele vai explicar para a gente agora. Pois é, esse assunto ele é bem interessante, porque quando a gente vai pegar a questão da obesidade ou do ganho de peso, né, até a gente usa um nome que talvez mude no futuro, a gente ainda usa peso normal, sobrepeso e obesidade. Né? A obesidade, vocês já discutiram aqui, é uma doença já bem estabelecida. É o caso do meu parceiro aqui do lado. Já é uma doença muito bem estabelecida há muito tempo. E a gente não chama, por exemplo, o sobrepeso de pré-obesidade, né? Talvez seria o melhor nome, igual a gente tem o pré-diabetes, que a pessoa já fica mais antenada sobre o tratamento. E aí é que já está um ponto desse tipo de tratamento não cirúrgico, que é aquela pessoa que ainda não desenvolveu a doença obesidade bem estabelecida, ou aquela que possui uma doença numa fase leve. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem uma obesidade, mas ainda não tem uma indicação de cirurgia bariátrica. Essa também, o que ela vai fazer? Vai esperar ganhar peso até atingir o índice de obesidade? É uma loucura. Nenhuma doença a gente faz isso. Imagina uma doença que você está piorando, uma pressão alta, por exemplo. Não, você está na pressão alta, mas você não está no momento de tratar, não. Deixa eu esperar você piorar. Na hora que você estiver bem ruim, eu te trato. Ô, doutor, então, mas não é bem por aí. Não é por aí, mas a gente sabe que muita gente faz isso. Sim. Né? Principalmente para conseguir chegar a um determinado peso, para o plano de saúde cobrir. Eu conheço uma pessoa que almoçava um pudim e ela fez um regime de engorda para conseguir fazer uma bariátrica. Isso aí é um absurdo, né? Porque você está piorando a sua saúde para você fazer uma cirurgia para tentar baixar o peso. Então, assim... Para melhorar depois. Mas você melhora, mas não melhora, né? Você foi submetido a uma cirurgia. Então, assim, o ideal é a pessoa, então, canalizar todo esse esforço aí que ela usou para engordar, para emagrecer, ter uma vida mais saudável. Talvez não vai ficar no peso que deseja, mas pelo menos você não vai estragar a tua saúde para depois passar por um procedimento, né? Não é assim. E o que ele está falando é isso, é justamente a gente tentar ser mais preventivo, né? Não deixar chegar num estágio grave, né? Exatamente. Tem como, doutor? Tem, a gente tem acho que 2 aspectos para a gente delinear. Tem aquela fase da obesidade antes de ser obesidade, tô ganhando peso, tô acima do peso, mas ainda não tô lá tão grave, ou não me sinto preparado, não me sinto pronto para partir por um tratamento mais definitivo, por exemplo. Como, por exemplo, quem tem indicação de cirurgia bariátrica, que é o melhor procedimento, o melhor tratamento para quem tem obesidade mesmo em fase moderada avançada. Mas, quando a gente pega todo mundo que tem mesmo indicação de cirurgia bariátrica, 1 a 2% da população são submetidos à cirurgia bariátrica, por diversos motivos. Quer dizer, 98% de todo mundo que precisa de um tratamento não está sendo tratado.
Isso é por diversas maneiras. Por falta de profissionais, não tem profissional cirurgião bariátrico capacitado para atender essa demanda, que são os portadores de obesidade. Muitas vezes não tem a disponibilidade pelo Sistema Único de Saúde e a pessoa não tem condição de pagar, mas também tem a condição de saúde, doutor. Desculpe interromper o senhor. Ainda é muito moroso esse processo? A fila é longa. A fila é longa, não são todos os centros que fazem, né? Precisa ser um centro muito bem estruturado, por exemplo, uma faculdade de medicina, um centro mais bem estruturado, porque não é simples, né? Você precisa ter um acompanhamento, não só a parte da cirurgia, mas se tiver uma complicação, tem que estar uma equipe de prontidão que saiba fazer o procedimento cirúrgico no momento da complicação, precisa ter nutricionista, psicólogo, todo mundo bem treinado. A gente está falando... Inclusive, a gente tem até guidelines, que são assim, livros que falam sobre as condutas de urgências para paciente que fez cirurgia bariátrica. Então, assim, é um mundo à parte. Então, a pessoa, quem se disponibiliza a fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ter uma equipe assim que fica de retaguarda para caso tenha alguma complicação, e tem que ser uma pessoa que saiba tratar isso. Entendeu? Então, assim, por isso que não é em qualquer centro, qualquer lugar que você pode fazer cirurgia bariátrica. Nós estamos em São José do Rio Preto, para que as pessoas entendam, no noroeste do estado de São Paulo. Acho que é importante dizer que o estado de São Paulo é o estado, né, que a gente tem aí uma condição diferente. Né, até o SUS aqui no estado de São Paulo, em Rio Preto, é muito diferente do que é no normal, né? Então, assim, imagina em outros estados que a gente não tem essas condições, né, doutor? Pois é. Então, se a gente pegar todas essas condições, né, isso já dificulta muita gente de conseguir tratamento. Mas não é só isso. Tem gente que tem uma experiência ruim porque ouviu falar, porque não se sente preparada, não quer perder aquela quantidade de peso maior naquele momento. E aí a gente tem que respeitar o momento da pessoa, porque, ok, seria o melhor tratamento para um indivíduo perder 40 quilos, mas ele não está, de repente, preparado naquele momento. Então você tem que dar opções para que a gente possa melhorar a condição de saúde. Porque, afinal, o que a gente quer não é só a questão estética, que é extremamente importante e leva a uma questão estética melhor, mas a gente quer uma melhoria da expectativa de vida. A gente quer que a pessoa viva mais e viva melhor. E para isso, quando a gente começa a ter uma perda de 5%, 10% do peso total da pessoa, já representa uma melhoria muito grande no sono, no risco de infarto, no risco dela ter um AVC e no risco dela desenvolver câncer, né, por causa da obesidade. Hoje é uma coisa que está muito aí na moda, digamos assim, é a associação. Obesidade, câncer, e obesidade e doenças relacionadas ao fígado, por exemplo. Que até a parte do fígado gorduroso, né, que desenvolve para cirrose, por exemplo, ele já passou até o nível de transplante, por exemplo, que antigamente era do alcoolismo, né? Que eu tinha desespero, porque o meu médico, que eu não sei quem é, disse que o... Corta o meu pescoço, mas não fala quem é, né? Mas não fala quem é, disse que meu fígado tava amarelinho, assim. Amarelinho. Meu Deus, eu tô doido para fazer um exame para saber como é que tá. Será que já derreteu, doutor? Com certeza. Com certeza. Você fez o melhor tratamento que tinha. Né? Inclusive os tratamentos que tem por endoscopia, por exemplo, balão intragástrico, outros assim, ele já tem vários trabalhos científicos, a cirurgia bariátrica, mostrando uma indicação muito boa para essas condições de fígado. O fígado, por si só, ruim, digamos assim, já é uma complicação relacionada à obesidade. Antigamente só pensava assim, poxa, tem obesidade, tem diabetes, tem obesidade, tem pressão alta, então se eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, eu não tenho complicação da doença, eu sou uma pessoa saudável. Não, se você vai ver, o fígado já está num caminho meio ruim, né, digamos assim, está piorando a função dele, isso já muitas das vezes é decorrência do excesso de gordura. E a longo prazo, esse acúmulo de gordura no fígado, ele vai provocar fibrose hepática. O que é isso? Então, fibrose hepática é assim... vai ficando duro, ele vai né? criando cicatrizes, exatamente, ele vai criando cicatrizes. Então ele inflama e desinflama, ele vai criando cicatrizes e o fígado ele vai perdendo a função ao longo do tempo, você entendeu? Então quando ele fica todo cheio de fibrose, todo cheio de cicatrizes, é onde você entra no estágio de cirrose. Então, hoje em dia, né, uma das maiores causas de cirrose é a gordura no fígado. Antes era viral, depois a bebida alcoólica, hoje em dia a esteatose, que é a gordura no fígado, está quase igual a
bebida alcoólica, por exemplo. É um dado assustador. Pois é. E o melhor tratamento que tem para quem tem essa associação, né, obesidade e problemas de fígado, é a perda de peso. Né? Então, ainda é o tratamento mais, é claro, tem que cuidar de outros fatores também, alimentação, bebida alcoólica. Que a gente fala desde o primeiro capítulo aqui. A ideia é que o paciente ele trate uma doença crônica mesmo. Então, assim, que não tem cura. Não adianta ele. A gente fala de cirurgia, ele vai explicar outros métodos aqui pra gente, mas se não houver o outro lado, o lado da sua reabilitação, de você mudar seu estilo de vida, não vai conseguir controlar a doença. Hoje mesmo foi no consultório uma paciente que está com 15 anos de cirurgia e voltou praticamente ao mesmo peso. Entendeu? Eu falo o seguinte... Eu falo com o estômago pequenininha, deu conta. Pois é. Mas assim, não faz atividade física, não come direito, não faz acompanhamento. Então, e você sabe, eu falo que as pessoas adoram jogar água fria na gente, né? Aquele balde de água fria. Colocar água no meu chope, como dizem por aí, né? Encontrei parentes no Natal, até comentei isso aqui. Minha prima perguntou, quanto você emagreceu? Eu falei, eu fiz uma... mas que tipo de cirurgia? Eu falei, fiz a sleeve. Daqui a pouco você tá gordo tudo de novo. Os especialistas que a gente estava dizendo, né, por aí. As pessoas, elas pegam algo como verdade, como se aquilo fosse verdade mesmo, né, doutor? E não é. Aquilo está mais relacionado ao nosso hábito de vida. Você está apostando na técnica, não na pessoa. Exatamente. Não é isso. Tem paciente que colocamos balão, tiveram resultado excelente com balão. E mantém o peso depois que tira o balão. Você entendeu? Mas a pessoa comprou a ideia e vive de uma forma diferente. Então, esse é o objetivo. É o que a gente sempre fala, né? É o caminho, não é o final, né? Eu falo assim, como qualquer doença crônica, existe entre aspas, um comprimido que você tem que tomar todo dia para controlar a sua doença crônica, né? Na obesidade, esse comprimido diário é o hábito de vida. Então, não é comer a melhor coisa do mundo, ter uma dieta vegana, nada disso. Precisa comer bem, melhorar o estilo alimentar. Não dá para comer McDonald's, fast food todo dia. E precisa fazer uma atividade física regular. Isso é a base do tratamento. A pessoa às vezes pensa assim, mas se eu for para fazer isso, eu não vou operar. Se for para fazer isso, eu não vou fazer tal tratamento. Fala, não, você está enganado. Inclusive, a gente está conversando sobre a questão de métodos de perder peso, porque normalmente a pessoa já tentou e não deu certo. Agora, precisa ter muito esse entendimento de que é preciso você fazer essa modificação. Acho que toda vez aqui no podcast deve ser a mesma situação, né? De conversar, poxa, tem que ter mudança de estilo de vida, tem que ter mudança comportamental. E precisa, porque uma coisa é a perda, outra coisa é a manutenção. Se não fizer o dia a dia, dificilmente vai ter uma manutenção a longo prazo. 5, 10 anos, pode ter um reganho. O raciocínio tem que ser o seguinte, poxa, estou no meu peso normal, mas eu já atingi a obesidade, tenho uma doença crônica. Estou melhor. Tô livre? Não, raciocínio assim, ainda tenho obesidade. Às vezes as pessoas não gostam. Né? Pera, mas eu tô magro e tenho obesidade? Eu falo assim, você tá magro e tem obesidade. Tá lá dentro. Então, se você não se cuidar, vai voltar. Igual o diabetes. Você não ouve uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, que o endocrinologista vai virar para ela e falar, você tá tomando um remédio aí para diabetes, sua glicemia melhorou. Agora tá tranquilo, hein? Agora você pode parar de fazer atividade física, pode engordar, pode comer doce à vontade, que não tem problema. Isso não existe. Existe uma base do tratamento, que seria uma dieta minimamente adequada, uma atividade física regular. E existe o tratamento em si, né? Então, acho que é esse que é o entendimento que tem que ter. Então, o tratamento pode ser medicamentoso, é isso, doutor? Pode ser medicamentoso, endoscópico ou cirúrgico. Tá. O que seria o endoscópico? É só lá fazer uma... É como se fosse fazer uma endoscopia... Toma aquele remedinho, dou uma apagada. É simples assim? Explica pra gente, doutor. Vamos lá, ele vai estar mais ou menos no meio do caminho entre o remédio e a cirurgia bariátrica. Uhum. Então, a gente está pensando em algo, não é bem uma cirurgia, mas uma intervenção por endoscopia, ou seja, pela boca. Então, tudo que a gente falar de endoscopia, a gente está falando em coisas que não tem corte, não tem nada invasivo para dentro da barriga, digamos assim. Então, você não precisa acessar como uma cirurgia acessa. Consequentemente, tudo que você fizer que você não envolva maiores intervenções, cortes, por exemplo, acesso ao estômago e tal, você vai ter um risco menor. Eu, inclusive, acho, doutor, nós temos alguns vídeos, né, Fábio? A gente consegue colocar aqui, de repente o senhor até consegue explicar para a gente
o que tá rolando no vídeo. Agora, só sempre situando que as indicações são diferentes, né? Para a pessoa não achar, às vezes, que tudo é endoscopia também. Então, esse é o balão intragástrico. Então, o balão intragástrico ele é uma prótese de silicone, que a gente coloca por endoscopia ou não. Existem também um balão hoje, que é um balão de engolir. Sério? Né? Então, a gente tem duas possibilidades do balão gástrico hoje. É como se fosse uma bexiga. Uma pílula. Assim, É um comprimido. Ele tem um conector para uma mangueirinha, digamos assim. Então, a pessoa engole o comprimido, a gente olha por raio-x, vê que aquele comprimido, que é o balão, está dentro do estômago da pessoa, tem um líquido próprio, injeta o líquido e enche o balão. E ele, depois de 4 meses, ele abre uma válvula, como se fosse uma válvula de uma bola de futebol, vai. Aquele líquido que está dentro do balão, ele entra em contato com a costura desse balão e abre. E o paciente depois elimina esse balão. Então, existe essa possibilidade que nem precisa de endoscopia. Isso já é uma realidade pra gente aqui no Brasil? Já. É até um pouco antigo o balão, mas no Brasil ele é mais recente. Dessa cápsula? Sim, sim. Esse já existe, ele vem com todo um sistema de inteligência artificial, bem bacana o sistema. E existe o balão que a gente fala, o balão convencional, que é o balão mais antigo, que é esse que estava aqui. Que a gente estava mostrando. Isso, esse a gente faz por endoscopia, então o paciente dorme, não tem dor, nada, como se fosse uma endoscopia mesmo. E depois retira também por endoscopia. E a duração dele já é maior, já é de 6 meses a 12 meses, 1 ano até. O procedimento, tem muita gente que fala, eu morro de medo de, né? Ele é tão rápido quanto uma endoscopia, doutor? Sim, é de 15 a 30 minutos mais ou menos, tanto tempo para colocar quanto tempo para retirar. Não precisa ficar internado? Não precisa ficar internado, é claro que tem que fazer numa estrutura adequada, apropriada, né? Então a gente tem um médico anestesista, tem toda uma estrutura que a gente já usa diferenciada. É porque às vezes a gente fala que é simples, assim, é uma técnica mais simples. Dá a impressão que dá para fazer em qualquer lugar e com qualquer pessoa, né? Parece que é um negócio tranquilo, né? Eu falo igual cortar a cabeça, não é. Não é. É a gente que faz ficar simples, né? A estrutura que faz ficar simples. Você olha a cirurgia bariátrica que o Mário faz e fala assim, é simples a cirurgia, mas você tem que olhar a estrutura que está por volta, né? Agora, doutor, a gente tem aquilo que até o doutor, quando eu fui, a gente cogitou essa possibilidade que seria... Gastroplastia endoscópica. Exatamente. O que é isso, doutor? Essa gastroplastia endoscópica, embora tenha um nome parecido com o nome da cirurgia, né? Muitas vezes ele veio... Aqui no Brasil foi engraçado, porque um dos primeiros nomes... porque essa é daí, muito interessante. Essa daí a gente dá ponto mesmo, só que por dentro. Tem que comparar, Fábio? Dá uma pausa. A gente dá ponto por endoscopia. Vai mostrar a parte interna agora, quer ver? Porque, ou seja, ele vai fazendo pregas mesmo no estômago, é isso? Exatamente, ele vai franzindo o estômago, né? Então a gente... Como diria minha avó, chuleando o estômago. Isso aí. Né? Como se fosse uma barra de calça. Exatamente. Então, hoje, esse é o melhor procedimento que a gente tem primário, né? Que a gente fala, tratamento para perda de peso, dentro da área da endoscopia, né? Mais ou menos ali, a gente fala em 20% de perda de peso total. Tá? Para pessoas que têm obesidade leve, né? Obesidade grau 1. Agulha aqui, é uma máquina de costura mesmo, que a gente consegue, entra pela boca e consegue fazer esse procedimento, exatamente. E é interessante, porque deu muito bafafá, digamos assim, no Brasil, porque quando começou aqui, a imprensa divulgava muito como o nome de bariátrica sem cortes, né? E aí fica, uma cirurgia bariátrica só que por endoscopia? Não, é diferente. Não é igual, não é o mesmo conceito da cirurgia bariátrica e também não são para as mesmas pessoas. Doutor, tem gente que fala assim, é como se fosse colocar grampo. É a mesma coisa colocar grampo? Esse é um fio mesmo. Não, esse é um fio. Esse tá amarrando. Como que ele vai fazendo aqui, ó? Então a gente não corta o estômago e desvia o estômago ou descarta uma outra parte do estômago, né? Então aqui a gente mantém ele íntegro. Tá? E aí reduz então o tamanho do estômago. 70% a 80% de redução do volume gástrico. E aí os cuidados no pós são parecidos? Bem parecidos no começo, né? A dieta, tem que fazer uma dieta especial. Mesma coisa, tem que ser a gente fala assim, um endoscopista bariátrico, um endoscopista que trabalha, igual hoje tem um cirurgião bariátrico, na endoscopia a gente também tem não é oficialmente, né? Mas como se fosse uma subespecialidade. Então já tem a especialidade médica endoscopia, e aí você tem um departamento, digamos assim, que é da endoscopia bariátrica. Igual você tem a cirurgia geral, você tem a cirurgia do aparelho digestivo
e você tem a cirurgia bariátrica. Então, Doutor, é uma super A especialidade, gente né? precisa de equipe multidisciplinar, mesma coisa. Mesma aquele coisa. processo todo de fazer antes, psicólogo, nutricionista, físico. Por quê? É a orientação que a gente quer para o paciente também saber como conduzir isso aqui no pós-operatório. Agora, me preocupa, tô me colocando no local desse paciente. Imagina que esse estômago é meu. A hora que essa costura sair, eu vou engordar de novo, doutor? Porque o meu estômago vai voltar a gente vai voltar em 2 aspectos. Primeiro que a sutura, o ponto não vai ficar lá. O ponto é um corpo estranho. O organismo ele vai ter a tendência de expulsar. Quanto tempo depois? 6 meses depois, mas não é isso que vai manter o estômago menor ou não. É a cicatriz, digamos assim, a fibrose que forma, independente do ponto. Agora, eu vejo em qualquer método, seja no balão, seja na gastroplastia, seja no argônio que a gente vai falar, seja na cirurgia bariátrica, seja na medicação, 2 aspectos. Um aspecto é a questão de perda, outro aspecto é a questão de manutenção. Então, eu me preocupo menos com a parte de durabilidade técnica, 5, 10 anos, do que aquela remodelação do estilo de vida. Se isso não fosse uma verdade, é claro que não é para 100%, quem opera bariátrica nunca ganharia peso, porque a técnica está lá. Tá? Por que ganha peso? Porque a pessoa não fez a manutenção, não fez a base. Não é porque a técnica falhou, não é porque a técnica é ruim, não é porque dilatou, foi porque dilatou? Não. A dilatação, quando fala de dilatação do estômago, ela tem uma certa influência em quem já tem o ganho de peso. Mas não é ela que às vezes é responsável por não perder peso ou por ganhar. É o dia a dia. Isso é mais importante do que a manutenção técnica. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu acho que o doutor nem sabe. Uma vez eu cheguei... Agora vai começar a entregar a rapadura. Não, e nem é comigo. Sabe o que aconteceu? Esse final de semana, eu fui ali. Pior que foi mesmo. Eu cheguei... É uma pessoa que eu nem conheço. Ela operou exatamente na mesma época. Lá. Eu cheguei para uma consulta com o Dr. Mário e tinha uma paciente muito brava porque ela tinha engordado. Mas ela já tinha feito bariátrica há muito tempo atrás. E, doutor, ela fez um pedido por um desses aplicativos que você pede de comida e foram entregar para ela lá no consultório. E era assim, aí não achava, porque tinham vários pacientes sentados assim, e aí falaram, quem pediu as coxinhas e mas era toda a comida. Afundou, assim, e né? aí ela recebeu, ela segurou aquilo, aí ela foi chamada para entrar. Para ser consultada pelo senhor. Não, esse nome sou eu, mas não fui eu que pedi. Ela pediu para a secretária, deixa isso aqui guardadinho para mim. Mas eu fiquei quieto na minha. É claro que eu dei muita risada sozinho ali. Acho que as pessoas pensaram, o que ele tá rindo? Porque ela estava muito brava e ela falava no telefone com alguém, não, ele tem que dar um jeito, porque eu engordei tudo de novo. E aí chega o cara e fala assim, de quem que são as coxinhas? Pois então... É aquela questão de modificar. Agora, outra coisa importante e interessante, para às vezes quem está escutando não achar que é um pré-julgamento. O estilo, às vezes, alimentar, o estilo compulsivo, o que a pessoa busca não é culpa da pessoa. Isso existe uma doença por trás, existe muitas coisas relacionadas por trás que fazem com que a pessoa tenha esse comportamento. Porque senão já fica a impressão, é só não querer que não vai fazer, engordou porque quis. Não é bem assim. E é bom o senhor ter falado, porque assim, não que a gente esteja falando, que a pessoa nunca mais vai poder comer uma coxinha, né? Que ela nunca mais vai poder. Muito pelo contrário, a vida é normal. É que às vezes a nossa rotina... Não pode ser uma rotina, não pode ser uma sempre. rotina, não pode, como o senhor disse, comer fast food todos os dias. A vida normal, né, que a gente sempre fala. Você tem que buscar a normalidade de novo. Mas assim, aí eles vêm, às vezes a pessoa vem querendo um milagre também, fala, poxa vida, eu fiz o bypass, eu tô ganhando peso de novo, aí você vai lá, pergunta se ela tá fazendo um acompanhamento psicológico, você pergunta se tá fazendo um acompanhamento nutricional, não faço nada disso. Você vai então, ver na consulta, veio uma consulta depois que operou. Aí depois você pega e fala, não, mas eu ouvi dizer que tem alguma terapia, um tratamento que dá para fazer, ou se operar de novo, ou fazer uma endoscopia para corrigir o estômago. Aí você faz uma endoscopia, tá bonitinho. Você tem um estômago lá de 4, 5 centímetros, uma passagenzinha ali de 10 a 20 milímetros, tá perfeito, tá tudo certinho.
Aí você vai ver, é uma alteração no hábito alimentar, não é uma alteração anatômica. Aí você vai transformar essa cirurgia em quê? Você vai fazer uma cirurgia desabsortiva? Você vai modificar de novo o trânsito intestinal? Ou você vai fazer um argônio? Ele vai explicar. Aí o paciente eu como muito doce. Como muito doce. Você vai pegar e fechar mais ali a passagem para tentar restringir. Não vai segurar. Mas não vai segurar, porque a coisa que a gente fala desde o primeiro encontro nosso aqui, existe uma coisa ali que é meio matemática. Se você colocar mais caloria para dentro do que você está gastando, você vai acumular. E uma pessoa que come muito doce o dia inteiro, ela vai ter um excesso de caloria. Não tem jeito. E tem tratamento. Tem hoje medicações, tem a parte psicoterapia, enfim. Tem várias opções de auxílio para que ajude a pessoa, porque não é simplesmente também, às vezes a pessoa tem essa compulsão, algum hábito, alguma coisa, desvio de comportamento que seja, qualquer coisa, ou até desvio de absorção, né? A gente já tem hoje trabalho publicado que mostra que tem pessoas que têm uma dificuldade na absorção realmente. Então tem gente que é baixo queimador, que a gente fala assim, poxa, mas a pessoa às vezes fala que come pouco e mesmo assim engorda. Existe essa pessoa. Existe uma pessoa que realmente é baixa queimadora. Eu sou essa pessoa. Doutor, precisava do senhor daqui para falar isso. Então a gente precisa entender. O que a gente fala assim, a gente é amigo do paciente, a gente não está lá para julgar a pessoa que está lá na nossa frente. Então às vezes ela fala assim, poxa, eu não vou voltar, operei com o Dr. Mário, fiz uma gastroplastia com o Dr. Gustavo, tá, mas eu não vou voltar porque eu estou ganhando peso, não estou indo bem, fico com vergonha. Não, pelo contrário. A gente está lá para ajudar, mas é importante até esse compartilhamento, porque a maioria das pessoas não falam, às vezes, algum erro que está acontecendo. Fala, doutor, tá difícil porque eu chego em casa morrendo de fome, por exemplo, e, como muito doce, como as coisas. Tá, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Como é que a gente pode dar dicas de mudar o ambiente, por exemplo, se a gente não está sabendo o que está acontecendo? Ah, doutor, eu vou bem, mas quinta, final de semana que eu guisando. Aí aquela pergunta, tá, o que é o final de semana para você, né? Porque tem gente que tem o conceito de final de semana é domingo. Tem gente que você fala assim, não, meu final de semana começa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem gente que seja sexta, sábado, domingo. Fala, tá, então 3 dias da semana você esquece do mundo. Vem a cervejinha, 4 dias, o torresmo. Não. Então, aí tudo que você fez a semana, você pôs por terra. Só que essas informações todas, elas são importantes para a gente trabalhar junto com, de novo, a equipe multidisciplinar. A gente tem toda uma estrutura profissional, que não é só a gente faz a menor parte, né? Existe a nutricionista, psicóloga, endócrino, enfim, que vai ajudar uma pessoa ou outra de acordo com a necessidade. Só que para isso a gente sempre precisa daquele acompanhamento, aquele feedback do paciente. Doutor, tá acontecendo isso, aconteceu isso e eu desandei. Tive uma questão, um gatilho, né? Sempre vai ter um gatilho para o reganho de peso, pode ser emocional ou não. Agora, no mundo ideal, a gente gostaria de que a gente fizesse alguma intervenção, algum procedimento para perder peso e a pessoa nos procurasse na fase de dificuldade de manter peso. Esse seria o melhor momento de tratamento, né? Aí entra de novo aquele conceito e aquele pensamento, que às vezes a gente está conversando, a gente fica bravo da gente falar que a obesidade é doença. Mas se você pensar como uma doença, é mais fácil de você entender. Opa, está descontrolando a minha doença. Pensa de novo igual o diabetes. Pô, meu diabetes está começando a piorar, está desandando. Pô, vou no médico agora ou vou esperar eu ter problema na vista, vou ter problema no rim, aí quando acontecer alguma coisa mais séria eu vou. Acho que esse é o pensamento. É, isso aí, porque assim, às vezes o paciente fica com medo, fala, não, eu vou lá, ele vai ficar bravo, vai me dar bronca, vai me julgar. A gente não tá lá para isso. Tá já deu alguma bronca já. no paciente? Às vezes precisa. Gente, dá bronca. Fala, pô, vamos, né? Tem uns aqui assim, já levaram algumas já. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Então, assim, o paciente ele tem que buscar também Tem que querer. Exatamente. Eu tô falando, você precisa fazer exercício. Eu não gosto. Eu falei, eu também não gosto, cara. Eu acordo 5h15, 6 horas da manhã, eu tô lá na academia. Eu não gosto também. Eu queria dormir mais, mas eu vou. Porque eu preciso. Você entendeu? Eu não gosto da psicóloga. Tá, cara, você não gosta, mas você precisa. Vai lá, bate um papo, conversa. Não é o oráculo que vai pegar e falar, você tem que fazer isso e isso. Não, mas vai te ajudar. Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela está sendo ajudada. O senhor sabe que eu tô no momento que eu tô ganhando peso. E eu me preocupei muito. Calma. Me preocupei muito. Não, mas a sua ainda dá para fazer. Não. Marca a segunda. E aí eu conversando com a minha nutricionista, ela falou assim, calma, que nesse momento
a gente não vai mais olhar para a balança. A gente vai olhar para medidas como é que chama? A bioimpedância. Isso. A gente tem que ver a composição corporal. Porque quando eu emagreci, no meu processo de emagrecimento, eu perdi massa magra, né? Não tem como segurar também, né, doutor? Nesse processo, segurar Numa muito primeira a massa- fase, na- no primeiro mês, não tem como. Não Não tem tem como jeito, segurar, né? Você vai perder. né? O que a gente quer é que perca o mínimo possível, Por né? isso que a gente fala, ó, 15 dias de atividade física. Então, assim, eu comecei a ter dor nas costas, eu tenho uma hérnia de disco, e aí o meu médico falou, ó, vamos fortalecer esse abdômen. Isso. E agora, assim, eu tô com ritmo de verdade. Eu tô treinando 6 dias na semana, tô treinando direitinho e tô fazendo um cardio à noite, porque eu preciso melhorar minha condição, meu coração e tudo mais. Então, mas assim, o meu percentual de gordura, eu saí de 30 e pouco, agora eu tô com 21, quero chegar aos 10? Quero, né? Calma, não mas precisa calma, também. né? Aí Mas tem- assim... Aí tem que ser o Cristiano Romero. Exatamente. Chegando em 15, tá bom. É que tem gente que fica... Mas tem que ter um objetivo, realmente o objetivo é esse. É, O peso na balança às vezes é o mesmo numa determinada fase, a pessoa, pô, mas pesei lá, tô Aí com você 1 faz- quilo a menos, só que tô melhor, minha roupa tá larga. Você faz a ótimo. bioimpedância lá, você tá... Não, as minhas com calças mais massa todas muscular. largas. E aí as pessoas me falam assim... quantos quilos você já perdeu desde a bariátrica? E agora eu tô num momento que eu não sei explicar para as pessoas mais o que tá acontecendo comigo. Você pega e fala assim, ó, eu baixei tantos % de gordura. Entendeu? Você sabe que Tá isso é vendo? engraçado, porque a gente é muito simplista Boa, ainda parceiro. na análise, né? Tô te ensinando a fazer A, uma análise nossa certa. análise de peso e de resultado, ainda de grosso modo, é baseada em índice de massa corporal. E peso, altura quadrada, em peso, balança. Que é muito simplista, na verdade. Mas o que você falou é bem interessante, a gente quer ganho de massa. Quando a gente comprou a bioimpedância na clínica, a gente fez uma competição com a academia que a gente faz, eu e o Mário, e a gente conversou com o personal lá que a gente faz, falou, cara, vamos fazer um negócio lá na clínica lá pra gente inaugurar a bioimpedância e tal, uma bioimpedância bacana. E aí a competição era de perda de percentual de gordura. Então assim, a gente não vai ver quem perde mais peso em 8 semanas, acho que era alguma coisa assim. Lá vamos ver quem perde mais percentual. Então foi todo mundo, era gratuito para os alunos todos na época da academia. O pessoal foi lá, fez a bioimpedância e depois ia fazer depois. E aí teve 2 pessoas que mais chamaram a atenção, que ficaram entre as finalistas, digamos assim. Uma tinha optado por ir na academia mais. Ela intensificou os treinos, melhorou a alimentação, até comendo mais caloria Sim. boa. E a outra optou por até parar de ir na academia, diminuiu a ida na academia, mas fechou a boca, porque ela tinha um objetivo, a gente fez uma vaquinha até na época, falou, vou ganhar isso daí e tal, não sei o quê. Quem perdeu mais peso na balança foi essa pessoa que restringiu, fechou a boca, que foi no futuro quem teve mais rebote, inclusive. Só que quem ganhou mesmo foi a pessoa que foi na academia, porque ela caiu de um percentual de gordura, vamos supor, eu não lembro o número exato, mas vamos supor, de 30% para 20%, quanto a outra, ela perdeu mais peso na balança, só que o percentual de gordura Perdeu dela muita era o massa mesmo. muscular. Tinha o mesmo percentual de gordura que ela tinha antes. Não fez atividade física, provavelmente comeu mal. O pouco que ela comeu mal. Então, quer dizer, isso não é saudável. Então, quando a gente fala de resultado de perda de peso, a gente tem que olhar justamente para isso que você comentou. Tá? A pessoa saudável, ela vai ser aquela pessoa que perdeu gordura. Tá? Aí sim. E para isso, não tem jeito, infelizmente. É o que o Mário comentou, que a gente comenta. Fala que criança é difícil. Criança tem que, às vezes, obrigar, mandar. Adulto, não. Você tem que entender que você tem que ir. Eu não gosto de ir na academia. Não precisa gostar, precisa ir. Precisa fazer o treino, precisa fazer uma musculação, equilíbrio muscular. Senão o emagrecimento vai acontecer o que você comentou. Vai começar a dar dor na coluna, vai piorar, vai diminuir, vai dar fraqueza muscular, vai dar sarcopenia, né? Que é assim, vai perder Perde músculo. massa muscular. E isso acarreta no futuro muitos problemas de saúde. Então, para que tenha uma melhoria da qualidade mesmo de vida, a qualidade de vida não é só ter menos peso. A qualidade de vida é você estar melhor, estar mais disposto, dormir melhor, melhorar a parte sexual, melhorar seu desempenho de maneira geral. E isso é claro que a questão do peso já melhora muito, mas sem você fazer essa outra parte, fica um pouco mais difícil se a gente for pensar em 10 anos. Porque você imagina uma doença crônica que a pessoa tem com 20 anos de idade. Ela desenvolveu uma doença com 20 anos, 15 anos de idade, obesidade. Tá? Qual que é a expectativa de vida dessa pessoa? 70, 80 anos? Olha o tanto de vida que ela tem, que ela vai ter que conviver com o controle dessa doença. Então a gente precisa ter na mão todas as condições de tratamento. E a pessoa precisa entender, pode ser, às vezes ela não entende num primeiro momento, mas num segundo momento, num terceiro momento tem que entender. Às vezes a falha, digamos assim, entre aspas, do ganho de peso, para muita gente é importante. Tem gente que faz um procedimento, um balão, até uma cirurgia,
e uma gastroplastia endoscópica. Depois ganha peso, fala, nossa, doutor, não é que é verdade mesmo? Que se eu não mudar, eu não consigo manter peso? É lógico. Aí, num segundo procedimento, a pessoa tem um resultado fantástico, porque ela já entendeu. Isso é engraçado. O balão que eu coloquei, que teve mais perda de peso, foi 36% de perda de peso. Nossa, Eu tive um acompanhamento com 5 a 7 anos com essa pessoa. Mesmo resultado de cirurgia. É uma exceção, não é a média de perda de peso. Perdeu mais do que oferece o tratamento. E era um torcedor, eu sou corintiano também, era um torcedor fanático do Corinthians. Eu lembro que a gente foi colocar balão quando o Corinthians ganhou a Libertadores de 2012. Primeiro jogo do Corinthians e Boca Júnior. E aí o jogo foi na quarta, na quinta-feira a gente foi colocar o balão. Entrei por endoscopia e o estômago lotado de comida. Aí conversei com ele e falei, cara... Comemorou muito. Falei, o que aconteceu? Na época era não vou falar o nome do bar, mas ali na Alberto Andaló, aquela choperia que sempre foi famosa aqui em Rio Preto. E as comemorações sempre Doutor, foram em fui frente. lá, fiquei tomando caipirinha e calabresa, tudo, mas eu contei o jejum. Você me falou um jejum de X horas, eu contei exatamente o jejum. E falei, não, meu amigo, mas... Aí sentei com ele e falei assim, não dá pra fazer o tratamento, a gente precisa ir para outro lado. E ele começou a insistir, foi, doutor, não, agora eu entendi, caiu minha ficha e tal. Bom, no outro dia, não no mesmo dia, falei, dorme, amanhã a gente conversa. Ele falou, doutor, pode confiar que eu vou fazer certo. Tá bom, vamos marcar. Ele me marcou pra semana seguinte, quinta-feira, depois do segundo jogo do Corinthians. Falei, cara, você tá de brincadeira, né? Tanto dia pra marcar, falei, não, eu quero te provar que eu mudei. Quero provar que eu melhorei minha cabeça. Confia, fica tranquilo. Foi, tava tudo bonitinho, coloquei o balão. Ele tinha um hábito de churrasco, cerveja, sedentarismo. Passou a comer adequadamente, não virou a melhor pessoa do mundo para se alimentar e começou a fazer atividade física diária. Essa pessoa perdeu 36% do peso, mas mudou o comportamento completamente. E o balão foi uma muleta, digamos assim, foi um catalisador, para que ele atingisse o objetivo dele. E aí ele manteve esse peso até onde eu acompanhei ele. Tá? Então, quer dizer, mostrando que essa consciência é importante. E às vezes a gente não tem essa consciência de cara. Isso também é normal e natural. Para qualquer doença, existe uma fase de aceitação, de você tem que entender que você, e às vezes é normal, às vezes a pessoa não acredita, fala, não, vou fazer não tem nada que sei, não é doença coisa nenhuma não, posso fazer o que eu quiser, vou fazer alguma coisa, vai estar tudo certo. Não precisa de psicóloga, aqui nutricionista o quê? Agora eu já passei aquela fase de primeiro mês do procedimento que eu fiz, e já não vai estourar mais ponto, já não tenho mais problema. Não precisa, não. Agora já perdi peso, cara. Agora é só comer normal, entendeu? Olha, eu conheço... É engraçado que depois que você faz a bariátrica, você conhece muitos bariátricos, né? E as pessoas chegam e uma moça que trabalha no meu condomínio, ela chegou para mim e falou assim... é vitamina? Porque ela fica responsável pelas entregas. Eu até convidei. Falei, o dia que você quiser, a gente te leva lá no Descomplicando a Bariátrica. Ela falou, você sabe que eu emagreci muito, tal, e mostrou uma foto, realmente outra pessoa. Ela falou, mas eu nunca precisei tomar uma vitamina, nunca... E assim, eu falei, faz tempo? Já faz 5 anos que eu fiz. Um mês depois, ela falou assim pra mim, você acredita que depois daquele dia eu fui fazer uns exames? Eu tô com uma anemia profunda, não sei o que, tarará, tarará. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes tem agora... pessoa que acha que porque fez a bariátrica não precisa. Não, precisa acompanhar, acompanhar. Agora que a pessoa tem 60, 70 anos, fala, não, nunca tive nada. Tá, mas já fez algum exame? Não. Falei, então. Quando você vai fazer? Doutor, o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas a gente... Acho que tem, pelo menos a gente podia falar do... Exatamente. Plasma de argônio, né? Porque aí a gente vai entrar num assunto que é muito interessante. A pessoa que não conseguiu manter, o que pode... quais são os fatores que podem levar a pessoa, de repente, a isso, acho né? Que, sim, os fatores são inúmeros. Acho que aqui eu não vou... não dá para elencar um. Mas é importante a gente falar que tem tratamento. Então, vamos supor, operou com o Dr. Mário, fez uma cirurgia bariátrica, seja o sleeve, seja o bypass, ganhou peso depois. Primeira coisa que tem que entender, precisa continuar o acompanhamento. Tá, então não é assim, vou fazer o procedimento, mais um procedimento. Quando a gente tá falando desse paciente que faz as coisas certinho. Tô fazendo as coisas certinho, eu tô percebendo que eu tô comendo mais. E eu tô ganhando peso. Isso, exatamente. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um procedimento que chama plasma de argônio ou a sutura endoscópica, parecida com a gastroplastia. Então ali a gente tem um estômago pequeno, que é um estômago que já fez a cirurgia. Com o tempo pode ter a saída do estômago, né, que é a anastomose que a gente fala,
ela tende a dilatar. Isso de maneira Essa isolada, passagenzinha aqui. a passagem aumentou. Tá? Isso isoladamente não quer dizer que a pessoa tem anastomose dilatada e vai ganhar peso. Mas nas pessoas que têm ganho de peso, isso é muito importante, que é a alteração da anatomia que a gente fala. E a gente pode fazer esse ajuste. Então a gente fecha de novo. Então a gente consegue devolver aquela sensação de saciedade. Então a pessoa fala assim, pô, doutor, eu como muito, tô comendo normal quase. Ou senão, até que eu como menos, não igual assim, eu operei, mas tô comendo menos, só que daqui meia hora dá fome de novo. Ou tem o dumping. E você vai ver a anastomose está dilatada. A gente consegue diminuir e com isso você volta a ter aquele estômago com a capacidade quando era na época da cirurgia. E aí é importante pensar, você já fez a cirurgia, já teve um ganho de peso, não adianta pensar que se você fizer o procedimento e não melhorar, não vai ter uma tendência de ganho de peso de novo. Então sempre fala assim, é uma nova oportunidade. Doutor, uma dúvida que eu sei que tem muita gente que tem. Vamos supor que eu tenha feito uma sleeve. O meu próximo passo seria esse aí ou seria fazer uma bypass, por exemplo? Então, esse escalonamento não é bem assim, né? A gente sempre fala assim, tem que procurar um especialista. Eu vou falar da minha praia, o Dr. Mário pode falar da praia dele. Da endoscopia eu posso falar assim, não vou falar que é o próximo passo, mas existe possibilidade de tratamento por endoscopia, que é dar ponto. Aquele ponto que a gente mostrou aqui, a gente consegue fazer para quem fez o sleeve também. O sleeve ficou mais largo, aumentou, dilatou. Dilatou o estômago, a capacidade aumentou muito, dá para fazer uma endoscopia e fazer uma sutura os pontos ali, exatamente. Dá para fazer. Ou dá para converter isso numa outra cirurgia, num bypass, por exemplo, ou fazer dependendo da largura, até fazer um re-sleeve. Vai lá e grampeia, afina de novo o estômago. Entrar com remédio. São coisas que dá pra gente tentar. Mas tudo a gente tem que entender o contexto. Não adianta falar assim, não, quando fez isso, engordou, você faz aquilo. Você faz isso, faz não. E vamos pensar o seguinte, vamos fazer dar certo na primeira, né? Lutar, fazer de tudo. Independente de qual procedimento for escolhido, tentar fazer bem feito, né? Para fazer uma vez só. O que a gente quer é o controle. Esse aqui seria o plasma de argônio, que está mostrando ali. Aqui a gente vai fazer a sutura, mas o que fez antes era o plasma de argônio. Porque isso aqui ele gera uma reação cicatricial, então ele vai fechar. Vai estreitando, vai fechando, né? E isso aqui também ficou muito em moda essa questão de ciência, né? Por causa do Covid também, talvez. E tem muita falação, né? Então aqui, por exemplo, essa técnica de plasma de argônio, por exemplo, foi a minha tese de doutorado. Então já tem muita ciência, qualquer tipo de ciência das mais robustas que tem. Tudo que a gente falou aqui, comentou, cirurgia bariátrica, gastroplastia, balão, argônio, tudo isso está bem documentado do ponto de vista científico. Então a gente não faz nada, não indica nada, sem a gente ter comprovação científica antes. Isso é bem importante. Sempre que a gente vai oferecer um tratamento, se esse tratamento ele não existe uma comprovação científica naquele momento, a primeira coisa que a gente faz é fazer um estudo científico. Isso sempre foi nossa linha de trabalho. E aí depois a gente vai conseguir colocar isso em prática, digamos assim. Então, nada desses procedimentos, isso é importante comentar, porque às vezes a pessoa vai a algum colega que não conhece, alguma coisa, e fala, isso aí não existe, isso aí não funciona. Dá certo para quem faz dar certo. Qualquer técnica. Agora, tudo isso aqui já está bem documentado cientificamente. É tudo comprovado que funciona. A questão é para quem? Quando e para quem? Acho que essa é a grande questão. Acho que deu para sentir, né, gente? A diferença de quando a gente escuta um profissional sensato, equilibrado, enfim, que realmente estudou, daquele seu vizinho que acha que sabe tudo sobre a sua vida e vai falar, não faz isso não, porque isso aí não vai dar certo, e você vai engordar tudo de novo, como me disseram. Então, assim, tem que procurar um especialista, né, alguém que realmente entenda daquilo, e o doutor atende aqui em São José do Rio Preto, atende em outra cidade também, doutor? Atendo aqui em São José do Rio Preto, eu trabalho também em São Paulo, mas minha sede mesmo é aqui em São José do Rio Preto. Então, se você quiser o contato dele, manda mensagem, deixa a mensagem aqui embaixo que a gente envia o contato dele para você, tá certo? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado. Valeu, Marão. Valeu, obrigado. Valeu, Corinthians. Vai, Corinthians, Corinthians. Valeu, aí, obrigado. Gente, antes de terminar, eu quero pedir para você, vai lá, senta o dedo no curtiu, se você curtiu, deixa o joinha, porque você ajuda a fazer com que o YouTube
entenda que esse conteúdo é relevante, mande para outras pessoas, então compartilha, porque isso é muito importante para a gente também, tá bom? E isso ajuda muita gente, né? Porque tem muita gente que não tem essa informação. Isso a gente vê no dia a dia. Pô, ganhei peso, fiz cirurgia, ganhei peso, não sabia que existia possibilidade de tratamento, por exemplo. Então ajuda a ajudar outras pessoas. Acho que essa é uma mensagem bacana. Exatamente. Doutor, valeu. Obrigado. Um abraço para você e até o próximo programa. Até mais, gente. Bora. Bora. Vai, Corinthians.